Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Eu começo com um alerta da Organização Mundial da Saúde. O órgão advertiu que pode haver uma falta de até 2 bilhões de seringas no ano que vem. Isso deve ocorrer se a produção não conseguir acelerar o ritmo da imunização contra a Covid-19. Assessora principal da OMS em matéria de acesso a medicamentos e produtos sanitários, Lisa Redman, afirmou que a escassez do produto provocaria graves problemas, como a desaceleração dos esforços de imunização. Segundo a funcionária, já estão sendo tomadas medidas para tentar impedir esse cenário. Segundo o levantamento, 7,5 bilhões de doses de vacinas contra a Covid já foram administradas em todo o mundo. Isso representa quase o dobro do número de vacinas administradas por ano no planeta e o dobro da quantidade de seringas necessárias. A falta de seringas também poderia levar à reutilização desses objetos e agulhas, que deveriam ser descartáveis, o que pode trazer o risco de outras infecções. E uma ONG de defesa dos direitos humanos afirmou que autoridades de Israel vigiaram ativistas palestinos usando um software de espionagem. A organização reuniu 75 celulares de membros de 6 ONGs acusadas pelo governo israelense de ter ligações com uma entidade terrorista para verificar se foram infectados com o Pegasus. A confirmação veio após a Frontline Defenders divulgar um relatório informando que 6 smartphones entregues para averiguação foram infiltrados com software. Como instituições definidas como alvos, expressamos nossos medos e preocupação com a existência de uma ligação entre a descoberta do processo de espionagem sobre as instituições e a recente designação de 6 organizações palestinas pelas autoridades de ocupação como organizações terroristas, porque o anúncio coincidiu com a descoberta da operação de espionagem. Entre os aparelhos espionados estão o de Salah Hamouri, um advogado franco-palestino da ONG Adamir. Você sabe que quando o sistema Pegasus está no telefone, ele é totalmente monitorado. Podem ouvir chamadas, abrir as câmeras, o microfone, o telefone não é mais seu. Recentemente, Israel retirou o status de residente permanente em Jerusalém de Hamouri, abrindo caminho para sua deportação. O mesmo procedimento foi feito com o diretor da Fundação Bissam, o americano Ubay Al-Aboud. Ao serem consultadas, as autoridades israelenses se recusaram a comentar o assunto no momento. No reino animal, pelicanos passam por Israel todos os anos em sua migração para fugir do frio do inverno europeu. E a visita é um problema para os criadores de peixes, que já apostam em uma nova estratégia para afastar as aves. Banquete em Israel. Pelicanos param no país do Oriente Médio durante sua migração anual dos Balcãs para a África, onde fogem do frio do inverno antes de retornar à Europa. Mas a visita é uma grande dor de cabeça para os criadores de peixe israelenses. Tanques comerciais ao ar livre e reservatórios viram uma grande mesa de refeição para as aves. Os criadores costumam usar alto-falantes, raios laser e disparos de rifles para afastar os pelicanos, mas agora tentam uma nova arma. Enchemos o reservatório de água com peixes que não têm valor de mercado e são um subproduto da indústria de criação. Este pescado serve de alimento para pelicanos migrantes que passam por Israel nesta época do ano. De acordo com autoridades israelenses, um pelicano adulto se alimenta de meio quilo de peixe por dia. Um bando, que soma centenas ou milhares de aves, é capaz de eliminar metade da produção de um reservatório de reprodução comercial de peixes. O Clã do Golfo, que é o principal cartel de cocaína na Colômbia, tem uma rede de tráfico que estende a 28 países. Conexões com máfias de todo o mundo em uma rede de tráfico que se estende a 28 países. O general Jorge Luiz Vargas concedeu uma coletiva de imprensa sobre o Clã do Golfo, o principal cartel de cocaína na Colômbia. 5 máfias e carteles internacionais. O Clã do Golfo traficou principalmente com 5 máfias e cartéis internacionais. O cartel Jalisco Nova Geração e o cartel de Sinaloa, no México, as máfias da Calábria e Sicília, na Itália, e a máfia dos Balcãs, na Europa. Estas são as 5 principais máfias com quem Otoniel traficava.
Otoniel traficava. Sob o comando de Dairo Antônio Usuga, conhecido também como Otoniel, preso no último mês, o clã do Golfo exportava cerca de 20 toneladas de cocaína por mês. Ao longo desses anos de perseguição ao Otoniel, dentro da Operação Osiris, aproximadamente 450 toneladas foram apreendidas na Colômbia, em águas internacionais, na América Central, nos Estados Unidos, nas Ilhas do Caribe, na Europa e em quantidades menores em outros países. Centroamérica, nos Estados Unidos, nas Ilhas do Caribe, em Europa e algumas outras quantidades menores em outros países. A Colômbia lançou o maior golpe contra a organização criminosa com a prisão de Otoniel em outubro. O homem é um ex-guerrilheiro de origem camponesa que também lutou ao lado de paramilitares, para depois se tornar o que as autoridades apontam como o maior chefe da droga neste século. A Câmara dos Deputados do Chile aprovou a abertura de uma acusação constitucional contra o presidente Sebastián Piñera. Ele é acusado por supostas irregularidades na venda de uma mineradora. Os parlamentares conseguiram reunir os 78 votos necessários para que o julgamento político que busca o impeachment do chefe de Estado avance ao Senado. A votação ocorreu após mais de 20 horas de discussões no plenário e teve ainda 67 votos contrários e 3 abstenções. A acusação constitucional, como é conhecido no Chile, o recurso que busca a destituição de um presidente, foi apresentada na primeira semana de outubro pela oposição. Se for aprovada, Sebastián Piñera deixará o cargo e ficará impedido de exercer funções públicas por 5 anos. No Senado serão necessários 29 votos para aprovar a acusação, mas vários analistas políticos afirmam que a iniciativa não teria o apoio necessário para o impeachment, pois a oposição tem apenas 24 cadeiras na Câmara Alta. O presidente é acusado de ter vínculos com a polêmica venda da mineradora Dominga nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal revelada no escândalo Pandora Papers. A operação aconteceu em 2010, quando Piñera estava no primeiro mandato como presidente. No fim de 2019, Piñera também sofreu uma tentativa de acusação constitucional pela violenta repressão das manifestações contra a desigualdade, mas a iniciativa não prosperou. E ainda no Chile, a produção de roupas em grande escala virou um problema para o país. Várias peças produzidas poluem o deserto do Atacama. No deserto do Atacama, uma montanha de roupas descartadas corta a paisagem do deserto mais seco do mundo. O impacto social do consumismo na indústria do vestuário tem afetado cada vez mais o meio ambiente. Há muito tempo, o Chile é o local de descarte de roupas vindas da China ou Bangladesh que não foram vendidas. Cerca de 59 mil toneladas de roupas chegam a cada ano ao porto de Iquique, no norte do país. As roupas não são biodegradáveis e têm produtos químicos. Por isso, não são aceitas em aterros comuns, onde o descarte é feito de forma correta. De acordo com o relatório da ONU de 2019, a produção global de roupas dobrou entre 2000 e 2014 e a indústria é responsável por 20% do desperdício total de água em nível global. Para fazer um único par de jeans, são necessários 7.500 litros de água. O mesmo relatório afirma que a fabricação de roupas e calçados contribuiu com 8% dos gases do efeito estufa global e que a cada segundo uma quantidade de tecidos equivalente a um caminhão de lixo é enterrada ou queimada. Se as pilhas de roupas são deixadas ao ar livre ou enterradas no subsolo, elas poluem o meio ambiente, liberando poluentes no ar ou em canais de água subterrâneos. Roupas sintéticas ou tratadas com produtos químicos podem levar 200 anos para biodegradar e são tão tóxicas quanto pneus ou plásticos descartados. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.